galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! O passeio. Dennis Nedry bocejou. Ele concluíra havia muito tempo que a Engen devia estar fazendo algo assim. Alguns anos atrás, quando a Engen contratou Nedry para projetar o sistema de controle do parque, um dos parâmetros iniciais do projeto solicitava registros de dados com 3 vezes 10 a nona campos. Nedry presumiu que fosse um erro e ligou para Palo Alto para verificar a informação. Mas eles lhe disseram que a especificação estava correta: 3 bilhões de campos. Nedry tinha trabalhado em muitos sistemas grandes. Construir uma reputação ao montar comunicações telefônicas mundiais para corporações multinacionais. Estava acostumado com isso, mas a Engen queria algo tão maior. Intrigado, Nedry foi visitar Barney Fellows na Symbolics, perto do campus do MIT em Cambridge. Que tipo de base de dados tem 3 bilhões de registros, Barney? Um erro, disse Barney rindo. Eles colocaram um 0 ou 2 a mais. Não é um engano. Eu conferi. É o que eles querem. Mas isso é loucura. Não é viável. Ainda que se tenha os processadores mais rápidos e algoritmos extremamente velozes, uma busca poderia levar dias, talvez até semanas. Eu sei, disse Nedry. Felizmente não estão pedindo que eu faça os algoritmos. Só me pediram para reservar arquivo e memória para o sistema geral. Ainda assim, para que poderia ser essa base de dados? Barney franziu o senho. Você está trabalhando sob um TC? Estou, disse Nedry. A maioria dos seus trabalhos requeria termos de confidencialidade. Pode me contar alguma coisa? É uma empresa de bioengenharia. Bioengenharia, disse Barney. Bem, ao óbvio, que é uma molécula de DNA. Imagina, disse Nedry. Ninguém pode estar analisando uma molécula de DNA. Ele sabia que os biólogos estavam falando sobre o projeto Genoma Humano, a análise de uma cadeia completa de DNA humano. Mas aquilo levaria 10 anos de esforço coordenado e envolveria laboratórios do mundo todo. Era um empreendimento imenso. Tão grande quanto o projeto Manhattan que havia projetado a bomba atômica. É uma empresa privada, continuou Nedry. Com 3 bilhões de registros, disse Barney. Não sei o que mais poderia ser. Talvez estejam sendo otimistas ao projetar o sistema. Bastante otimistas. Ou talvez estejam apenas analisando fragmentos de DNA, mas tenham algoritmos intensivos em RAM. Aquilo fazia mais sentido. Certas técnicas de buscas em base de dados comiam um monte de memória. Você sabe quem fez os algoritmos deles? Não, respondeu Nedry. Essa empresa é bastante reservada. Bem, meu palpite é que eles estejam fazendo algo com DNA, disse Barney. Qual é o sistema? Multi-XMP. Multi-XMP? Você quer dizer mais de um Cray? Uau! Barney agora estava franzindo a testa pensando a respeito dessa informação. Pode me dizer mais alguma coisa? Desculpe, disse Nedry. Não posso. E ele então voltou e projetou os sistemas de controle. Aquilo havia levado mais de um ano de trabalho seu e de sua equipe de programação. E foi especialmente difícil porque a empresa jamais lhe disse para que os subsistemas serviriam. As instruções eram simplesmente: projete um módulo para arquivo de registro ou projete um módulo para exibição visual. Eles lhe davam os parâmetros do projeto, mas nenhum detalhe sobre uso. Ele vinha trabalhando no escuro. E agora que o sistema estava ligado e rodando, não ficou surpreso ao descobrir que havia bugs. O que eles esperavam? E lhe ordenaram em pânico que viesse até ali, incomodados com os bugs dele. Era irritante, pensou Nedry. Ele voltou-se para o grupo enquanto Grant perguntava: e quando o computador termina de analisar o DNA, como você sabe de qual animal é o código?
Temos 2 procedimentos, respondeu Wu. O primeiro é um mapa filogenético. O DNA evolui ao longo do tempo como tudo mais em um organismo, mãos, pés ou qualquer outro atributo físico. Então, podemos pegar um pedaço desconhecido de DNA e determinar, grosso modo, via computador, onde ele se encaixa na sequência evolucionária. Consome bastante tempo, mas pode ser feito. E a outra maneira? Wu encolheu os ombros. Simplesmente o desenvolvemos e descobrimos do que se trata, disse ele. É o que normalmente fazemos. Eu vou lhes mostrar como. Tim sentia uma impaciência crescente enquanto o passeio prosseguia. Ele gostava das coisas técnicas, mas ainda assim estava perdendo o interesse. Chegaram à porta seguinte com uma placa que dizia fertilização. O Dr. Wu destrancou a porta com seu cartão de segurança e todos entraram. Tim viu mais uma sala com técnicos trabalhando em microscópios. No fundo, havia uma seção inteiramente iluminada por ultravioleta azul. O Dr. Wu explicou que seu trabalho em DNA requeria a interrupção da mitose celular em instantes precisos. E por isso, eles mantinham ali alguns dos venenos mais virulentos do mundo. Elotoxinas, coxinas, beta-alcaloides. Disse ele apontando para uma série de seringas arranjadas sob a luz UV. Matam qualquer animal vivo em 1 ou 2 segundos. Tim gostaria de saber mais sobre os venenos, mas o Dr. Wu continuou falando sobre a utilização de óvulos não fertilizados de crocodilo e substituição de DNA. E em seguida o professor Grant fez algumas perguntas complicadas. De um lado da sala havia grandes tanques onde se lia N2 líquido, e havia grandes salas refrigeradas com prateleiras de embriões congelados, cada um guardado em um embrulho prateado minúsculo. Lex estava entediada, Nedry estava bocejando, e até a doutora Sattler estava perdendo o interesse. Tim estava cansado de olhar para esses laboratórios complicados. Ele queria ver os dinossauros. A sala seguinte estava marcada como incubadora. É meio quente e úmido aqui dentro, disse o Dr. Wu. Mantemos essa sala a 37 graus e a umidade relativa do ar a 100%. Também fornecemos uma concentração mais alta de O2. Ela chega a 33%. Atmosfera jurássica, disse Grant. Exato, ao menos é o que presumimos. Se algum de vocês sentir tontura, me avise. Dr. Wu inseriu seu cartão de segurança no local indicado e a porta exterior se abriu com um sibilo. Só para lembrar, não toquem em nada nessa sala. Alguns dos ovos são permeáveis aos olhos da pele. E cuidado com a cabeça. Os sensores estão sempre em movimento. Ele abriu a porta interna para a incubadora e eles o seguiram para dentro. Tim olhou para uma vasta sala aberta, banhada em uma profunda luz infravermelha. Os ovos repousavam sobre mesas compridas, seus contornos pálidos obscurecidos pela névoa baixa e sibilante que cobria as mesas. Todos os ovos se moviam gentilmente, balançando. Ovos de répteis contêm grandes quantidades de gema, mas absolutamente nenhuma água. Os embriões devem retirar água do ambiente ao redor. Por isso a névoa. Dr. Wu explicou que cada mesa continha 150 ovos e representava um novo lote de extrações de DNA. Os lotes eram identificados pelos números em cada mesa. Steg 458/2 ou Trick 390/4. Com a névoa chegando à altura da cintura, os trabalhadores da maternidade iam de um ovo para o seguinte, mergulhando as mãos na neblina, virando os ovos a cada hora e checando as temperaturas com sensores térmicos. A sala era monitorada por câmeras de TV e sensores de movimento. Um sensor térmico no teto movia-se de um ovo para outro, tocando cada um com uma varinha flexível, bipando e seguindo em frente. Nesta incubadora, produzimos mais de uma dúzia de colheitas de extrações, o que nos deu um total de 238 animais vivos.
Nossa taxa de sobrevivência é de cerca de 0,4% e, naturalmente, nós queremos aumentá-la. Contudo, pela análise do computador, estamos trabalhando com algo próximo de 500 variáveis. 120 delas são ambientais. Outras 200 se referem ao período no interior do ovo. E o resto vem do material genético propriamente dito. Nossos ovos são de plástico. Os embriões são inseridos mecanicamente e depois chocados aqui. E quanto tempo de crescimento? Dinossauros amadurecem rapidamente, chegando ao tamanho final em 2 a 4 anos. Dessa forma, temos agora vários espécimes adultos no parque. O que significam os números? Esses códigos, disse o Wu, identificam os vários lotes de extração de DNA. As primeiras 4 letras identificam o animal que está sendo criado. Logo ali, aquele trique significa Triceratops. E o steg significa Stegosaurus. E assim por diante. E esta mesa aqui, disse Grant. O código dizia XXXX0001/1. Sob isso, estava arriscado o suposto coelho. Esse é um novo lote de DNA, disse o Wu. Não sabemos exatamente no que vai resultar. Na primeira vez que a extração é feita, não temos como ter certeza de que animal é. Vocês podem ver que está marcado o suposto coelho. Portanto, é presumivelmente um coelurossauro. Um pequeno herbívoro, se me recordo. É difícil para mim lembrar de todos os nomes. Existem cerca de 300 gêneros de dinossauros conhecidos até o momento. 347, disse Tim. Grant sorriu e disse: tem algo eclodindo agora? Não neste momento. O período de incubação varia de animal para animal, mas em geral fica em torno de 2 meses. Nós tentamos escalonar as eclosões para facilitar o trabalho da equipe da maternidade. Você pode imaginar quando temos 150 animais nascendo em poucos dias. Embora, é claro, a maioria não sobreviva. Na verdade, esses X estão para nascer qualquer dia desses. Alguma outra pergunta? Não? Então vamos até a maternidade onde estão os recém-nascidos. Era uma sala circular toda branca. Havia algumas incubadoras do tipo usado em hospitais maternidade, mas todas estavam vazias no momento. Trapos e brinquedos estavam espalhados pelo chão. Uma jovem de avental branco estava sentada no chão de costas para eles. O que você tem aqui hoje, Cat? Perguntou o Dr. Wu. Não muita coisa, disse ela. Só um raptor bebê. Vamos dar uma olhada. A mulher ficou de pé e deu um passo para o lado. Tim ouviu Nedry dizer: parece um lagarto. O animal no chão tinha cerca de meio metro de comprimento, do tamanho de um macaco pequeno. Era amarelo escuro com tiras marrons como um tigre. Ele tinha uma cabeça de lagarto e focinho comprido, mas estava de pé ereto sobre as patas traseiras, equilibrado em uma cauda reta e grossa. Suas patas dianteiras menores balançavam no ar. Ele inclinou a cabeça para um lado e olhou para os visitantes que o encaravam. Velociraptor, disse Alan Grant em voz baixa. Velociraptor mongoliensis, disse o Wu assentindo. Um predador. Esse aqui tem apenas 6 semanas. Eu acabo de escavar um raptor, disse Grant enquanto se abaixava para dar uma olhada mais de perto. Imediatamente, o pequeno lagarto disparou, saltando sobre a cabeça de Grant para os braços de Tim. Ei! Eles conseguem pular, disse o Wu. Os bebês podem pular, assim como os adultos, na verdade. Tim pegou o Velociraptor e segurou-o junto ao corpo. O animalzinho não pesava muito, algo entre 500 gramas e 1 quilo. A pele era morna e completamente seca. A pequena cabeça estava a centímetros do rosto de Tim. Seus olhos escuros como contas o encaravam. Uma linguinha bifurcada saiu e tornou a entrar rapidamente. Ele vai me machucar? Não, ela é amistosa. Tem certeza disso? Perguntou Gennaro com uma expressão preocupada. Ah, bastante certeza, disse o Wu.
Pelo menos até ela ficar um pouquinho mais velha. Em todo caso, os bebês não têm dentes, nem mesmo os dentes de ovos. Dentes de ovos? Disse Nedry. A maioria dos dinossauros nasce com dentes de ovos. Pequenos chifres na ponta do nariz, como os chifres de rinocerontes, para ajudá-los a sair dos ovos. Mas os raptores não. Eles abrem um buraco nos ovos com o focinho pontudo, e então a equipe da maternidade precisa ajudá-los a sair. Vocês precisam ajudá-los a sair, disse Grant balançando a cabeça. O que acontece na natureza? Na natureza? Quando eles acasalarem na natureza, continuou Grant. Quando fizerem seu ninho. Ah, eles não podem fazer isso, disse o Wu. Nenhum dos nossos animais é capaz de acasalar. É por isso que temos essa maternidade. É a única forma de reposição no Jurassic Park. Por que os animais não podem acasalar? Bem, como podem imaginar, é importante que eles não sejam capazes disso, disse o Wu. E sempre que enfrentamos um assunto crítico como esse, projetamos sistemas redundantes. Isto é, sempre preparamos no mínimo 2 procedimentos controle. Neste caso, há 2 razões independentes pelas quais os animais não são capazes de acasalar. A primeira é que eles são estéreis, pois nós os irradiamos com raio-x. E a segunda? Todos os animais do Jurassic Park são fêmeas, disse o Wu com um sorriso satisfeito. Malcolm disse, eu gostaria de alguns esclarecimentos sobre isso, porque me parece que a irradiação é coalhada de incerteza. A dose de radiação pode ser errada ou apontada para a área anatomicamente errada do animal. Tudo isso é verdade, disse o Wu, mas estamos bastante confiantes de termos destruído o tecido gonadal. E quanto a serem todos fêmeas, disse Malcolm, isso é conferido? Alguém vai lá e, levanta a saia da dinossauro para dar uma olhada? Digo, como alguém determina o sexo de um dinossauro afinal? Os órgãos sexuais variam de acordo com a espécie. Em algumas é fácil de dizer, em outras é mais sutil. Mas respondendo à sua questão, nós literalmente os fazemos assim. Nós controlamos os cromossomos deles e controlamos o ambiente de desenvolvimento no interior do ovo. De um ponto de vista da bioengenharia, fêmeas são mais fáceis de fazer. Você provavelmente sabe que todos os embriões vertebrados são inerentemente fêmeas. Todos nós começamos a vida como fêmeas. É preciso algum tipo de efeito adicional, tal como um hormônio no momento certo durante o desenvolvimento, para transformar o embrião em crescimento em um macho. Porém, deixado por sua própria conta, o embrião vai naturalmente se tornar uma fêmea. Assim, nossos animais são todos fêmeas. Nós temos a tendência de nos referir a eles como machos, como Tyrannosaurus Rex. Nós os chamamos de ele, mas na verdade são todas fêmeas. E acredite em mim, elas não podem procriar. A pequena Velociraptor cheirou Tim e depois esfregou a cabeça contra o seu pescoço. Ele riu. Ela quer que você a alimente, disse o Wu. O que ela come? Camundongos. Mas ela acabou de comer, então nós não a alimentaremos de novo por algum tempo. A pequena raptor se inclinou para trás, olhou para Tim e balançou os bracinhos no ar. Tim viu as pequenas garras nos 3 dedos de cada mão. Em seguida, a raptor enterrou a cabeça contra o pescoço dele de novo. Grant se aproximou e olhou criticamente para a criatura. Tocou a mãozinha minúscula com 3 garras. Disse a Tim. Você se importa? E Tim soltou a raptor nas mãos dele. Grant girou o animal até ficar de costas, inspecionando essa área enquanto o lagartinho se remexia e contorcia. Então, levantou o animal até o alto para poder olhar seu perfil e ele soltou um grito agudo. Ela não gosta disso, disse Regis. Não gosta de ficar afastada de contato corporal. A fêmea continuava gritando, mas Grant não lhe deu atenção. Agora ele estava apertando a cauda, sentindo os ossos. Regis disse, Dr. Grant, se o senhor puder, não a estou machucando. Dr. Grant,
Essas criaturas não são do nosso mundo. Elas vêm de uma época em que não havia humanos por perto para cutucá-las e espetá-las. Eu não estou cutucando e... Dr. Grant, solte-a, disse Regis. Mas, agora... Regis estava começando a ficar irritado. Grant devolveu o animal a Tim. Ele parou de guinchar. Tim podia sentir o coraçãozinho do bicho batendo rapidamente contra seu peito. Sinto muito, Dr. Grant, disse Regis. Mas esses animais são delicados na infância. Perdemos vários deles para uma síndrome de estresse pós-natal que acreditamos ser mediada adrenocorticalmente. Às vezes, eles morrem dentro de 5 minutos. Tim afagava a pequena Raptor. Tudo bem, menina, disse ele. Está tudo bem agora. O coração continuava disparado. Achamos importante que os animais daqui sejam tratados da forma mais humana possível, disse Regis. Eu prometo que o senhor terá toda a oportunidade para examiná-los mais tarde. Mas Grant não conseguia ficar longe. Mais uma vez aproximou-se do animal nos braços de Tim, olhando para ele. A pequena Velociraptor abriu as mandíbulas e sibilou para Grant em uma postura súbita de intensa fúria. Fascinante! Observou Grant. Posso ficar e brincar com ela? Perguntou Tim. Não nesse momento, respondeu Ed Regis espiando o relógio. São 3 horas da tarde e é uma boa hora para um passeio no parque propriamente dito, para que possam ver todos os dinossauros nos habitats que projetamos para eles. Tim soltou a Velociraptor, que correu pela sala, agarrou um trapo, colocou na boca e puxou a outra ponta com suas garras minúsculas.